Bem, nós estamos recebendo aqui o autor da revista, pastor Gilmar Chaves. Queria que você recebesse ele com aplauso. Obrigado, pastor. Obrigado. Paz do Senhor a todos. Grande alegria, grande satisfação estar aqui. Deus tem sido muito bom com todos nós, não é? E eu tenho sido muito abençoado quando venho aqui à Penha, e é sempre com muita alegria e é com o melhor de mim que eu venho aqui à Assembleia de Deus da Penha, a ADVEC. Agradeço ao pastor da igreja, pastor presidente, pastor Silas Filho, que está do lado, pastor Odilton. Agradeço aos demais pastores que aqui estão e também toda essa plateia linda, maravilhosa que está aqui e que tem nos abençoado tanto, de uma forma tão especial. E eu conto sempre com a intercessão, com a oração de vocês em meu benefício. Eu tenho algum material publicado pela editora Central Gospel, você vai encontrar ali na livraria, Questões da Atualidade, livro muito interessante, publicado no ano de 2018. Algumas coisas muito interessantes aqui, era um ano de eleição, então nós escrevemos algumas coisas. No primeiro turno das eleições, nós falamos sobre o cristão e a política. E no segundo turno, nós definimos o que é o Estado Democrático de Direito. O pastor Silas falava muito nas preleções, nas falas, sobre o Estado Democrático de Direito. E eu entendi que muita gente não dominava bem esse conceito, então escrevemos um capítulo falando sobre o que é o Estado Democrático de Direito. Então nós acabamos agora, saímos de um processo seletivo. Seria interessante vocês recapitularem. Mas a gente fala também de saúde, fala de teologia, a gente fala de vários assuntos aqui nesse livro muito interessante. Romanos e a Justiça de Deus. Esse é um livro que eu aprendi tanta coisa nesse livro. E olha, estudei 4 anos num seminário, ministrei tanto sobre Romanos, mas na produção desse livro encontrei coisas incríveis. Coisas, assim, altamente complexas, mas coisas muito simples também, que você, lendo o livro, você não capta. Por exemplo, o último capítulo 16 é uma carta de recomendação. Então a carta de Romanos não é uma carta, são 2 cartas, né? A carta com o texto teológico e depois uma carta de recomendação no final. Coisa muito simples, mas está lá na epístola para você conferir. E nós temos aqui também o que todo discípulo de Cristo precisa saber. Livro muito interessante, você pode adquirir. E agora o nosso livro, A Excelência do Ministério de Cristo. Gente, é assim, você tem que suspeitar quando alguém fala muito dele próprio, não é? Fica se autoelogiando. Não é uma prática muito boa e Jesus condenou isso. Mas eu preciso dizer que esse é um livro está muito bom esse livro. Os assuntos que aqui estão. A revista, não é? A revista, ela trata daquilo que é o cerne, a coluna vertebral da doutrina cristã. A revista ficou muito boa, gente. Olha, adquira a sua revista. Não fica sem adquirir, não. Adquira e crie o hábito de colecionar essas revistas. E outra coisa, você pode ministrar. Você pode dar aula sobre essa revista. Você pode conversar com alguém. Uma das maneiras de você se apropriar do conhecimento é você falar sobre o assunto. Então você leu na revista, você ouviu de alguém. Quando você compartilha com outra pessoa, quando você fala, você está se apropriando daquele saber. Aquele saber passa a ser seu quando você o compartilha. Então use a revista, ministre, fala sobre ela, sejam em situações onde há público, seja individualmente, mas fale da revista. Deixa eu ver aqui, quem tem a revista? Tem muita gente que não tem muita gente que tem a revista. Eu não sei quantificar, mas talvez metade de vocês ainda não tem a revista. Então, adquiram esse material. Criem uma conexão, um vínculo com essa revista. Isso vai abençoar a sua vida para sempre. Para sempre. Eu tenho sempre utilizado material, usado no passado, estou sempre revendo, revisitando, recapitulando, porque isso é uma coisa importante. Hoje nós estamos falando sobre a natureza humana de Cristo, a humanidade de Cristo. O título dessa lição é Jesus de Nazaré, o Deus homem perfeito. O Deus homem perfeito. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.
E nós temos em João 1,14, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João 1:1. Jesus é apresentado como Verbo. Por intermédio da encarnação, este Verbo eterno humanizou-se, tornou-se um ser humano, com todas as implicações da humanidade. A humanidade de Cristo, a natureza divina e humana de Cristo e todos os demais assuntos aqui da nossa revista são estudados em seminários, na matéria Cristologia. Cristologia é o estudo a respeito de Cristo, assim como ele é apresentado nas Escrituras Sagradas. E Cristo é a figura central das Escrituras Sagradas. É pena que muitas igrejas não consideram isso. E você vê tantos ensinos, tantos assuntos, não é? E pouco a respeito de Cristo. Mas o Cristo é o centro. Tudo que vem antes dele nas Escrituras vem como anúncio da sua vinda. Tudo aquilo que vem depois da sua morte e ressurreição vem como explicação de quem ele foi, do que ele fez, de como morreu, de como ressuscitou. Ele é a coluna vertebral, o centro. E nós precisamos, na nossa vida pessoal, ter essa consideração. Cristo é o centro das Escrituras e assim também deve ser o centro da nossa vida, o Senhor da nossa vida. O texto lido aqui pelo irmão que me antecedeu, lendo o texto bíblico básico, muito claro, né? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Então, tudo o que ele fez, a sua doação, o ato de Deus em enviá-lo, a forma como ele se auto-esvaziou-se, a quinoses, não é? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na condição de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. E o resultado disso foi, e Deus o exaltou de uma forma sobremaneira, e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Então, Cristo é o centro. As grandes heresias na história da igreja estão todas no entorno da cristologia. Por exemplo, a dificuldade em aceitar a divindade de Cristo, mas principalmente a dificuldade em aceitar a humanidade de Cristo. Muita gente cria na divindade de Cristo, mas não cria na sua humanidade. E o apóstolo João é claro em dizer que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse espírito é de Deus, mas o contrário também é verdadeiro. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do maligno, é o espírito do diabo. Logo, precisamos do entendimento a respeito deste assunto. Jesus veio ao mundo e aconteceu algo sobrenatural, espetacular. Aquele ser que era divino recebeu também uma natureza humana. E essa natureza humana se juntou à sua natureza divina numa mesma pessoa. As duas naturezas são diferentes, têm características específicas, diferenciadas, porém, e no entanto, elas convivem de uma maneira absolutamente harmônica, sem qualquer tipo de conflito. Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem. Houve na história da igreja o concílio de Calcedônia em 451 e muitas heresias a respeito do Cristo, da humanidade de Cristo, foi combatida ali, foi derrotada ali. E esse concílio triunfou e deixou um grande legado. Jesus, 100% homem, Jesus, 100% Deus. E nós estamos aqui nesta noite falando dele como humano. Ele só poderia ser o Salvador e morrer pelos nossos pecados
e como consequência, nossos pecados serem perdoados, nosso nome escrito no livro da vida, isso só seria possível se ele fosse também homem. Aliás, se ele não fosse homem, muitos ensinos da Bíblia caem por terra. Por exemplo, a doutrina da encarnação simplesmente deixa de existir, se ele não era 100% homem. Se a doutrina da encarnação não é verdadeira, nós perdemos todo o Antigo Testamento. Jesus o tempo inteiro convocou os seus ouvintes a consultar o que os profetas diziam a respeito dele. Você se lembra daquela descida para Emaús? Jesus já havia ressuscitado e aqueles homens estavam angustiados, aflitos e profundamente tristes. Jesus pergunta para eles: por onde vocês estão indo e por que vocês estão tão tristes? E aí aqueles homens se viram para ele e dizem: mas tu és peregrino em Israel e não sabe das coisas que acabaram de acontecer? Jesus perguntou: quais coisas? E eles falaram sobre Jesus de Nazaré, homem justo, varão perfeito, que foi condenado, crucificado e morto pelos representantes da nação, os representantes da religião de então, a religião daquela época. Então Jesus sempre chamando, convocando a atenção das pessoas para o Antigo Testamento. Ora, se a encarnação não é um ensino verdadeiro, logo tudo isso cai por terra. Os profetas se transformam em falsos profetas e suas predições, profecias não fazem sentido algum. Mas Jesus foi alguém absolutamente humano, que compartilhou de todas as características de um ser humano. E é isso que nós encontramos aqui nessa revista. Jesus é apresentado pela ótica dos evangelhos como alguém absolutamente humano. Por exemplo, você lê as genealogias, nós temos ali uma apresentação da humanidade de Cristo. Dos 4 evangelistas, 2 colocam ali uma lista genealógica, Lucas e Mateus. Nós precisamos lembrar de algumas coisas. Mateus foi escrito aos judeus e apresenta Jesus como o grande rei, o herdeiro ao trono de Davi. Marcos escreveu aos romanos e apresenta Jesus como o grande servo. Lucas escreveu aos gregos e apresenta Jesus como o homem perfeito. E João escreveu à igreja e apresenta Jesus como o Filho de Deus. Isso tem a ver com a forma como Mateus e Lucas escreveram suas genealogias. Por exemplo, Mateus escreveu aos judeus e ele começou a sua descrição em Abraão, porque Abraão é o pai da nação. E nós temos Gênesis capítulo 12, que é um texto referência nas Escrituras. Tem alguns estudiosos que exageram dizendo a Bíblia poderia começar a partir de Gênesis 12, porque tudo que vem depois, de alguma forma, se reporta a Gênesis 12. Eu tenho grandes dificuldades com esse tipo de observação, porque nós temos muitos relatos antes da chamada de Abraão, que são essenciais. Por exemplo, a criação de todas as coisas, a criação do homem, o pecado do homem, não é? A expulsão do Éden, a proliferação da maldade. Então são assuntos que precedem Gênesis capítulo 12, são também muito importantes, mas nós não podemos esquecer dessa passagem em que Deus chama Abraão, exige que ele saísse de onde estava e faz promessas a ele. E naquela promessa, naquela palavra de Deus a Abraão, está inserida a promessa do Messias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não só os judeus, todas as famílias da terra. Então o que é que Mateus faz? Mateus começa a sua genealogia de Abraão e prossegue até José, o marido de Maria. Abraão, o patriarca da nação de Israel. Já Lucas, diferentemente e numa posição contrária, ele começa com José e ele vai até Adão.
Mateus queria simplesmente apresentar a linhagem real de Jesus, que ele era o legítimo herdeiro ao trono de Davi e herdeiro da promessa feita a Abraão. Mas Lucas queria apresentar Jesus como o homem perfeito, o filho do homem. E por isso ele vai no sentido inverso até Adão, porque Adão é o primeiro homem. Adão é a referência para o ser humano, para a humanidade. Então Lucas faz esse caminho ao traçar a sua genealogia. E ambos os relatos, eles querem evidentemente mostrar que Jesus é o filho da promessa, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus era uma pessoa diferenciada, especial, 100% humano, mas também 100% Deus. Então Jesus nasce e passa por todos os estágios da vida humana. Foi um ser humano comum. O seu desenvolvimento biológico foi idêntico ao desenvolvimento de qualquer outro ser humano. A sua mãe engravidou-se como qualquer outra mulher, diferenciando apenas a forma como essa gravidez aconteceu. Ela era uma virgem e achou-se grávida, recebeu a visitação de um anjo que explicou para ela o que havia acontecido. O anjo dá as características do ser que ela estava gerando. Era um ser especial, vinha para reinar, vinha para realizar uma grande obra, e ela, em dúvida, pergunta ao anjo: mas como isso vai acontecer se eu não conheço o varão? Como é que isso vai acontecer? E aí, em Lucas, capítulo 1 e 35, o anjo explica para ela o que aconteceria. Virá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ser que você está gerando no seu ventre será chamado Filho de Deus. Abrindo um parêntese, essa é a primeira vez que aparece uma alusão à Trindade no Novo Testamento. No Antigo Testamento, você tem a ideia, a noção de um ser supremo, que é uno, que é um só, mas que é composto nas suas manifestações. Mas no Antigo Testamento não tem nenhuma definição de trindade. Você tem, por exemplo, na criação do homem, Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está no plural. Na Torre de Babel, eia, desçamos e confundamos ali as línguas, está também no plural. Isaías capítulo 6, a quem enviarei, está no singular, mas quem há de ir por nós, está no plural, indicando a existência de pelo menos mais do que uma pessoa. Mas em Lucas 1 e 35, nós temos uma definição do Novo Testamento de que esse ser que é uno, que é um só, ao mesmo tempo se manifesta por intermédio de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, veio como homem. Maria passou por 9 meses de gestação daquele filho. Ela apresentou todos os sintomas naturais de uma gravidez. Ela sabia que estava gerando um ser especial. Ela sabia. Mas a gestação em si seguiu dentro de uma gestação biologicamente normal. Jesus teve uma infância absolutamente normal, uma adolescência, como qualquer um filho nosso, ou criança com a qual convivemos. Ele foi um adolescente absolutamente normal. Ele tinha uma família. Por exemplo, Marcos 6 e 3 diz que ele era filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas e de Simão. Ele era visto como um jovem comum, uma criança comum, um adolescente comum, e depois um jovem comum. E ele foi muito bem treinado pelos seus pais. A Bíblia diz em Lucas 4 e 16 que ele tinha o hábito de frequentar sistematicamente a sinagoga.
E na infância, ele já dominava muito das tradições judaicas e do texto do Antigo Testamento. Tem gente que despreza o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é fundamental para nós. Você não entende o Novo se você não entende o Antigo. É um texto importantíssimo, e nós temos que lembrar que o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Não existia o Novo Testamento ainda. Não estou aqui desvalorizando a importância do Novo Testamento, ele é fundamental, tem as doutrinas essenciais que nós precisamos seguir, mas o Antigo Testamento é importante e Jesus dominava bem o texto das Escrituras do Antigo Testamento. É tanto que naquela festa que seus pais vão a Jerusalém, eles vão embora e deixam o menino para trás. E depois de um dia de viagem, procuram entre os parentes, não encontram o menino. E eles voltam para Jerusalém, procuram o menino na cidade por 3 dias. E quando o encontram, ele está discutindo com os escribas, os fariseus, os doutores da lei, discutindo coisas relevantes. A plateia estava admirada com a sabedoria e a inteligência daquele adolescente. E então a mãe quer dar uma repreensão nele. Você não está vendo como eu e seu pai estamos ansiosos à sua procura? E ele diz, e por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que me convém cuidar das coisas do meu pai? Então ali, ele já tinha a consciência de quem era. E estudiosos da Bíblia ficam perguntando a partir de quando essa consciência surgiu. Não dá para estabelecer, mas eu imagino que muito cedo, porque ele já foi criado nessa perspectiva de quem era, da missão que possuía e qual era o propósito de Deus com a sua vida. Mas o conhecimento que ele adquiriu das Escrituras foi pela via natural. Não tem jeito, gente, não vem como um pacote pronto. Não cai na nossa cabeça. Nós temos que buscar. Nós temos que querer saber. Nós temos que ter curiosidade para aprender mais a respeito das Escrituras Sagradas. Aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto, tinha uma aparência absolutamente humana. Fisicamente, ele seguia as características da anatomia humana. Não havia nenhuma diferença entre ele, judeu, com outro judeu. E é interessante que na traição, o sinal de Judas era um beijo. Judas disse aos soldados, aquele a quem eu beijar é ele, prendam-no. Ora, se ele era um ser diferente dos outros, não era preciso combinar um sinal, era preciso? Não, era só chegar e prender o que era diferente. Mas Judas teve que indicar quem os soldados deveriam prender. Ele se utilizaria do sinal de um beijo. Com um beijo, Judas traiu o Filho de Deus. E o sinal do beijo é uma demonstração de que fisicamente, na sua aparência, ele se confundia com qualquer outro judeu, com qualquer outro ser humano. E na cruz aconteceu a mesma coisa. Vocês já leram o relato da crucificação? Eu não creio nos graus de inspiração da Bíblia. Eu não creio numa hierarquia nos textos da Bíblia em termos de inspiração. Tem gente que crê, eu pessoalmente não creio. Eu creio que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, para redarguir, para conduzir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada. Aí tem gente que nunca lê Levítico. Mas se você não lê Levítico, você não vai entender nunca a carta aos Hebreus. Porque as duas formam um conjunto de assuntos. Um conhecimento é pré-requisito para o outro. Logo, temos que ir em todo tipo de assuntos das Escrituras Sagradas, mas é claro que um relato como o da crucificação mexe muito mais conosco. Não mexe? Gente, eu tenho uma imagem na minha mente. Eu fui ouvir o pastor José Alves Pimentel, pastor presidente de Curitiba. Ele já estava velhinho, 85 anos. Era um culto de ceia. E aí ele prega sobre a crucificação. E num dado momento, lágrimas começam a correr por aquela face. No final de tantos anos de ministério, o relato da crucificação ainda movia aquela pessoa emocionalmente.
e a levava às lágrimas. E quando nós olhamos para a crucificação, nós encontramos ali um ser humano. O Jesus divino não foi crucificado, ele não poderia morrer. Quem morreu na cruz foi o Jesus humano. E a própria iminência da morte mexeu com ele emocionalmente. Ele foi orar no jardim, não é? Ele sabia do que estava acontecendo. Ele sentiu angústia. Num dado momento, ele próprio disse: a minha alma está angustiada até a morte. Esse era o seu sentimento. E quando ele ora ao Pai, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele percebeu que a sua oração não estava sintonizada com o propósito de Deus, e ele corrige dizendo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Era o Jesus humano que estava ali. As chicotadas que ele recebeu como homem. As bofetadas que ele recebeu como homem. E quando ele é erguido entre a terra e o céu no madeiro, quem estava sendo erguido ali era um homem cheio de dores. E quando ele expira na cruz, era um homem que estava deixando esta vida, mas sempre na consciência da sua missão, do seu propósito principal. E ele diz: Pai, está consumado. A obra foi cumprida no Calvário. E quem morreu ali foi Jesus de Nazaré, um ser 100% homem. Na ressurreição, da mesma forma, gente, o fator humano ali apareceu na ressurreição. Ele ressuscita, a notícia é dada aos discípulos, muitos não creram. Tomé, por exemplo, não creu. Tomé disse: só crerei se puder tocar nas suas feridas, só crerei assim. E então Jesus aparece no meio deles e diz: Tomé, toque em mim e veja que sou eu mesmo. Porque quando ele aparece, as pessoas acharam, os discípulos achavam que era um espírito, era um fantasma. E Jesus diz para eles: quem foi que colocou isso na cabeça de vocês e no coração de vocês? Olhe para as minhas mãos, olhe para os meus pés, toquem o meu corpo com as mãos, para que vocês vejam que sou eu mesmo. Mas ele percebeu que ainda assim eles não creram 100%. Não creram. Então Jesus diz o seguinte para eles: olha, faça o seguinte, eu estou com fome. E eles trazem um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele come na presença deles. E ele faz isso para mostrar que quem estava ali era um ser humano, que havia sido morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia e estava vivo, e vivo para todo sempre. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Você pode aplaudi-lo aqui nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. 100% homem. Tinha uma estrutura emocional igual a nossa, gente. Igualzinho a nossa. Jesus sentiu compaixão, sentiu misericórdia. Jesus entristeceu-se. Olha, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Jesus sentiu raiva, muita raiva. Ele combateu os escribas e fariseus raivosamente. Mais do que isso, Jesus sentiu ira. Ele ficou irado. Vocês sabem qual a diferença entre raiva e ira? Raiva é um sentimento de curta duração que não exige contrapartida. Alguém te ultrapassa no trânsito, você fica com muita raiva, mas não faz nada, o cara vai embora. Ira é um sentimento um pouquinho prolongado, mas tem contrapartida. Alguém passou por você, fechou, você buzinou, fez o que você quis fazer. A ira tem uma duração um pouco maior e tem contrapartida. Jesus sentiu raiva, combateu os escribas e fariseus, e quando ele encontrou os vendilhões do templo, ele quebrou a mesa deles, quebrou as cadeiras, pegou um chicote, chicoteou eles. É incrível você pensar nesse tipo de imagem, pensando em Jesus como um ser absolutamente compassivo, mas ele sentiu ira.
A única coisa que Jesus não sentiu foi ódio. Porque o ódio, às vezes, é fruto de uma rejeição na infância e permanece para a vida toda. O cara está com 70 anos, 75 anos, e quando ele recebe o estímulo certo, quando aquele conteúdo é acessado de uma maneira devida, ele sente tudo outra vez. Ele chora, ele sente tudo como se tivesse acontecido outro dia. Mas Jesus era uma pessoa curada emocionalmente. Tinha emoções como eu e você, mas era alguém com as suas emoções todas resolvidas. E é isso que nós precisamos fazer também. Emoções saradas, emoções saudáveis, deixando para trás as coisas que para trás ficam e olhando para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando você olha para certos livros da Bíblia, você vai encontrar ali a humanidade de Cristo muito claramente. Por exemplo, Gênesis 3 e 15. Deixa eu explicar para vocês aqui algo sobre Gênesis 3 e 15. Esse texto ele é muito importante. O casal havia pecado, o Senhor se apresenta no jardim e dá as consequências do pecado. E aí Deus fala esse versículo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é chamado de proto-evangelho. Às vezes nós ouvimos coisas, entram no ouvido, sai por outro e esquece. Essa palavra é importante, gente. Proto-evangelho. Gênesis 3 e 15. Proto é uma expressão latina e significa, define aquilo que é anterior, aquilo que vem antes, aquilo que é superior, aquilo que é um padrão. Por exemplo, um carro que é um protótipo, ele é um modelo para montagem em série de carros idênticos a ele, iguaizinhos a ele. Protótipo. Proto-evangelho é o evangelho que vem antes. É o evangelho padrão. Tudo que está nos evangelhos está afinado com Gênesis capítulo 3, versículo 15. Não tem como escapar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Veja essa expressão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, está no coletivo. Mas a próxima expressão está no singular. Colocarei inimizade entre a sua descendência e o seu descendente, no singular. Falando da pessoa de Cristo. Então nós temos aqui o proto-evangelho, tá bom? Guardem essa palavra, essa é uma palavra importante. Proto-evangelho. Se você disser que alguém é proto, é porque ele é mais, tá? Pode ter um sentido positivo, pode ter um sentido negativo também. Qualquer coisa. Se você disser que alguém é proto-desonesto, ele é mais desonesto que todo mundo. Essa é uma palavra importante. Gente, não fiquem, em momento algum, se a gente fala algum termo teológico, não se assustem com isso, não é tudo simples. E a teologia é um ramo de conhecimento. Se estuda medicina, você vai encontrar termos incríveis, que você não sabe do que se trata. Então, na teologia, você vai, de repente, ouvindo alguns termos e aprendendo. Por exemplo, a união entre a natureza humana e divina de Cristo é chamada união hipostática. Hipóstesis, do grego, que significa substância, essência. Então, duas naturezas, duas essências conjuntas, correndo no mesmo leito da vida de uma única pessoa. Duas naturezas distintas numa única pessoa. No livro de Isaías, também, você tem vários textos falando a respeito do Jesus humano. Por exemplo, Isaías 9:6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Alguém absolutamente humano. Isaías 7,14. Eis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. O Senhor dará um sinal. Que sinal é esse? O sinal de um nascimento sobrenatural.
Uma criança sendo gerada com a participação apenas da mãe humana. O outro lado, o texto da Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então vejam que sinal é esse, um sinal absolutamente distinto. Uma virgem concebendo. E nas cartas de Paulo, da mesma forma, nós vamos encontrar tantos textos mostrando a humanidade de Jesus. Paulo falou assim, de uma forma sobeja, a respeito da humanidade de Cristo. Eu vou compartilhar, por exemplo, para vocês, como começa essa epístola aos Romanos. Paulo falando exatamente da humanidade de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, prometido pelos profetas do Antigo Testamento, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Nascido da descendência de Davi, segundo a carne. Gálatas 4, 4 e 5. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que viviam debaixo da lei. Então vejam bem, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo kairós de Deus, no momento oportuno, no momento certo, em que o Império Romano havia enriquecido, feito estradas, ligando as diferentes cidades, não é? A questão da Pax Romana. Então tudo isso facilitou a chegada do Evangelho, a segurança nas estradas. Então Jesus chegou no momento certo. Deus o enviou a nós no momento certo, para se tornar um legado que não morreu até hoje e que não morrerá jamais, porque Ele é o Filho de Deus, o Senhor, que veio ao mundo para morrer por nós, para dar a sua vida em nosso benefício. Você crê assim? Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o teu nome, glória a Deus. Você tem aí na sua revista 2 ensinos que negam a humanidade de Cristo: docetismo e monofisismo. E no final, aplicações práticas quanto à humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo, sua morte na cruz do Calvário, nos propiciou um meio exclusivo de salvação. A participação no corpo de Cristo, identificação com os salvos, libertação do medo da morte. Nós não temos medo da morte. No islamismo, há um desespero em relação à morte, mas nós não, nós tratamos a morte como uma passagem desta vida para outra. Morte, vida e morte como lados diferentes de uma mesma moeda. Pela morte de Cristo, nós recebemos a garantia do socorro divino, como foi apresentado aqui hoje, o Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nossa comunhão foi restaurada, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, lá na cruz do Calvário. E agora nós não precisamos ter nenhum temor, nós não temos medo de nada, porque Ele está conosco, Ele vive conosco. Lá na trajetória dos 40 anos do deserto, eles habitavam em tendas, e quando eles terminam aquele tempo, eles estabelecem a festa dos tabernáculos, para lembrar que um dia eles habitaram em tendas. E eles entendiam que Deus se fazia presente naquele tabernáculo humano, mas a partir da morte de Cristo, nós somos esse tabernáculo. Nós somos essa igreja, e Ele habita dentro de nós, a sua presença está conosco, a presença dEle está com você, por onde você for, onde você colocar a planta do seu pé, esse lugar o Senhor tem dado a você. Você pode caminhar com coragem, com fé, e com a cabeça erguida, porque Ele garante, Ele garante. Amém? Deus abençoe vocês. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.